Hoje com o professor Matheus Paranhos, para a gente falar um pouquinho sobre o impacto das mudanças climáticas no bem-estar dos animais, sempre com o professor Matheus Paranhos, né, professor? Bom dia. Bom dia, Tavinho. Bom dia a todos aí que estão nos acompanhando. Pois é, a tragédia no Rio Grande do Sul, que tem um tamanho colossal, né, traz aí um trabalho hercúleo, né, um trabalho para Hércules de reconstrução do Estado. Mas nós já tivemos outras tragédias também em outros estados relacionadas a chuvas, relacionadas a secas. E aí entra em questão aí a história do bem-estar animal. Porque além de todos os problemas e dificuldades que você tem em função das intempéries, as mudanças do clima, as mudanças climáticas trazem hábitos diferentes e movimentos que precisam ser corrigidos para que os animais não fiquem prejudicados. Eu me lembro que outro dia eu estava até assistindo um documentário, aquela região do Mar Morto ali, onde tem o Estado de Israel, a Palestina, etc. e tal, aquilo já foi uma área muito bem arborizada e produtiva, com muitos animais, inclusive rebanhos de cabras e ovelhas. E, de repente, foram muitos anos de muita seca seguidos, uma mudança climática que fez com que aquilo se desertificasse. Tem até o cavalo que foi salvo aí, professor. Ficou 3 dias em cima do telhado, graças a Deus foi salvo. Daqui a pouquinho a gente tem algumas imagens para ilustrar. Deixa o professor Matheus falar um pouquinho, porque o nosso tempo às vezes é curto. Depois a gente roda o cavalo enquanto você prepara aí. Professor, o que fazer, hein, professor? Nós temos lá granjas de suínos debaixo d'água, granjas de aves debaixo d'água, gado que morreu afogado, gente, então, né? Mas o bem-estar animal também. E você não consegue evacuar uma granja de suíno da noite para o dia, né, professor? Não, eu não sei se você acompanhou aí na mídia em geral, a mídia oficial, mas a mídia também pessoal aí, Instagram e tudo mais, muitas imagens, vídeos, fotos de animais mortos. Não é um animal ou dois, não, dezenas, centenas de animais, bovinos, suínos. No Rio Grande do Sul, uma granja praticamente toda lá de suíno criado ao ar livre foi por água abaixo, literalmente, né? Todos os animais morreram. Isso implica num sofrimento para os animais, é óbvio, mas também implica num sofrimento para as pessoas que, de alguma forma, dependem desses animais, seja afetivamente, quando eu estou falando de um animal de companhia, você tem seus cachorrinhos, imagino como você se sentiria numa situação como essa, perdendo seus companheiros, e aqueles que têm um animal para trabalho ou como uma fonte de renda também. Então, é um desastre mesmo, uma tragédia, como você bem colocou. Em alguns casos, dá para fazer uma prevenção, ter uma estratégia. Imaginar, por exemplo, tem regiões ali que a inundação é certa, porque é muito baixa. Mas a realidade do que aconteceu agora ultrapassou todos os limites. Isso, talvez, seja um alerta para a gente imaginar o risco que a gente quer correr e também colocar os nossos animais para correr, certo? Aqui na nossa região, Tavinho, às vezes chove também, né? E aqui o Rio Mogi, por exemplo, é um rio de várzea. Tem um amigo que tem criação de búfalos ali. E teve um ano que a várzea inundou completamente e os búfalos ficaram numa pequena ilha. Você sabe que entre a várzea e o rio, o leito do rio, normalmente tem uma área mais alta, que tem árvores e tal. Eles ficaram naquela pequena ilha sem nada para comer. E o desafio dele foi: como é que eu tiro esses animais de lá, né? E foi incrível, porque ele teve que ir de canoa, sabe o que é conduzir um rebanho de canoa? Não é uma coisa muito fácil, entendeu? Mas conseguiu com sucesso, né? Então, é difícil. É porque a situação do Rio Grande do Sul, ela é totalmente atípica, né? A quantidade de água que caiu, mas foi o que você disse, serve de alerta. Preste atenção. Inclusive, eu já comentei hoje com o Silmar, inclusive, eu recebi um material via WhatsApp, né? Mas com fonte e tudo, de imprensa, dizendo que o governo federal, há 10 anos atrás, encomendou um estudo sobre essas mudanças climáticas que custou 3,5 milhões de reais. E já previa mais ou menos alguns desses cenários. E parece que não fez nada, engavetou, né? Então, a gente percebe que não dá mais para ficar minimizando isso. Ali na região de Chapecó, por exemplo, onde eu vou às vezes, que eu tenho um irmão lá,
Aquela lá é uma região de morros. Então, você, pelas estradas, você tem que cruzar muitas serras ali naquela região, você vê muitas granjas de suínos lá embaixo, nos sítios, na parte mais baixa. Talvez seja o caso de começar a pensar exatamente onde você vai criar os seus animais, sejam suas aves, sejam suínos, né? Não dá para escolher muito. A propriedade nem sempre, às vezes, é a ideal, a que você pode ter. Mas dentro da propriedade, começar a pensar nessas coisas também, né, professor? Com certeza, mas você também pode pensar na atividade que você vai desenvolver lá, entendeu? É uma outra. Tavinho, hoje já estão falando até de mudar a cidade de lugar lá nessa região aí do Rio Grande do Sul, né? Que é na bacia do Rio Guaíba ali. Tem cidades que foram exterminadas. Conforme as águas vão baixando, tem cidade lá que não existe mais. Aquela Eldorado do Sul, por exemplo, que ficava entre uns rios, um daqueles rios lá, não sei se é o Jacuí e o outro lá agora, mas a cidade ficava no meio assim, a cidade desapareceu, virou uma lagoa. Então, eu acho que tem que pensar em tudo isso. Esse cenário que a gente está vivendo agora, que deixa todo mundo alarmado, a gente não pode ignorar que ele se repete todo ano em diferentes regiões com diferentes desafios. Exatamente. Animais morrendo de fome por causa da seca no Nordeste, certo? Agora, animais morrendo de afogado por causa da inundação no Sul. E não está relacionado diretamente com a falta de cuidado do produtor? Não. Certo. Desafio que o ambiente proporciona. Mas também tem animais morrendo de fome porque o produtor não cuida. Então, tem de tudo acontecendo aí. Bom, vamos lá, que sirva de exemplo e não vamos esquecer aí o problema, como a gente tem mania de fazer. Depois que passa um mês, 2 meses depois, até virar outra tragédia, é que começa a se pensar. Pode falar, professor. Lembra de uma coisa. Lembra que o Pantanal também inunda. Sim. Certo? E lá, historicamente, centenária essa história, tem todo o movimento de gado, a hora de tirar o gado do baixo, levar ele para o alto, o Pantanal mais alto, certo? Certo, ou seja, lá os cuidados estão sendo tomados, né? Entende? Eles aprenderam a administrar a situação que eles vivem. Exatamente. Eu acho que está no momento da gente repensar isso em outras regiões do país também. Com certeza, com certeza. E fica aqui a recomendação. Não vamos esquecer tão rápido o que aconteceu. E, professor, eu separei a imagem lá do salvamento do cavalo, que eu morri de dó daquele cavalo quando eu vi ele em cima daquela casa. Deve ter ficado uns 3 dias lá, não sei se alguém ia de barco lá levar. O senhor, esse cavalo deu sorte, tá vendo? Se aquele telhado fosse de telha de amianto, ele não ia ficar lá em cima. Foi o que eu falei hoje, na hora que eu mostrei a primeira vez. Põe a imagem do cavalo aí, agora já a imagem do pessoal da Band lá do Rio Grande do Sul, já no bote, já levando o cavalo deu sorte. A casa era reforçada, entendeu? E o cavalo estava em cima do telhado, ficou lá vários dias. Sorte, hein? Sorte. Esse cavalo precisa ir à missa todos os domingos e agradecer a Deus pelo resto da vida. Legal que a imagem mostrou, tem alguém dando soro no cavalo aí, ó. Tem, lógico, ele ficou desidratado ali, ele não podia beber água, porque se bebesse água ele ia escorregar. Cavalo nada, numa distância curta, mas o cavalo não vai arriscar, né? Então ele ficou lá, coitado, tomando tem que chuva. saber onde ele vai, eu acho que ali ele não tinha muita opção. Eu acho que não, viu? Eu acho que não. Mas, amém aí, para quem salvou o cavalo, né? E para quem está trabalhando aí, a gente brinca um pouquinho aqui para tentar aliviar um pouco o peso das coisas, porque a gente sabe que é muito difícil, é muito triste. E na medida em que as águas baixam... Vamos destacar um ponto aqui. Tem equipes aí de organizações não governamentais e pessoas, indivíduos mesmo, dedicando muita atenção, porque tem um esforço danado para salvar as pessoas, e está certo isso, mas também tem gente preocupada e empenhada em salvar os animais lá. É isso. Obrigado, professor, e até quinta que vem. Abraço. Tchau.